88.8 Especial Eleições Autárquicas. Chama-se Pedro Miguel Castro Manteigas, tem 30 anos, é vigilante e é o cabeça de lista do MPT à Câmara Municipal da Ponta do Sol, nas eleições autárquicas de 1 de outubro. O que é que o motivou para aceitar este desafio lançado pelo seu partido? O que me motivou é o seguinte: no Conselho da Ponta do Sol tudo o que se está a fazer é no centro da vila e mais acima não está a ser nada feito. E há idosos em casa que não conseguem sair de casa porque as varedas estão em mau estado, não têm condições próprias para eles saírem e estão ao abandono, ficam em casa sem apoio, e acho que a Câmara Municipal deveria dar mais apoio aos idosos e não deixar que os nossos jovens também saiam do Conselho. Então vamos começar pela juventude. Quais são as suas sugestões para fixar a população jovem no Conselho? Assim, visto que aquilo é um Conselho tem muito agricultura, dar mais incentivos para que os jovens se dediquem à agricultura. A banana, que tem muita produção de banana, cana-de-açúcar, acho que deveríamos se concentrar mais nisso, entre outras coisas, abrir novos negócios, dar um apoio mais para que os jovens abram os seus próprios negócios lá no Conselho. E agora em relação à terceira idade? A terceira idade devia de haver mais apoio, que há muita gente que só tem 1 hora por dia, depois fica o resto do dia e a noite sozinhos, sem ninguém. Acho que deveria haver mais apoio nesse aspecto e arranjar veredas, os caminhos próprios para certas pessoas conseguirem sair, porque uma pessoa de cadeira de rodas não consegue sair, tem escadas numa vereda. Pedro Manteigas, quais são as suas ideias para a área do turismo? Minhas ideias para a área do turismo é arranjar mais as levadas, que têm lá levadas mas não estão em condições, deveriam de ser arranjadas, criar um apoios em nível de hotéis, que temos um hotel também lá em cima em São João, praticamente ninguém sabe onde fica, porque tem poucas tabletas. O Conselho da Ponta do Sol pode ser melhor aproveitado? Pode ser muito melhor aproveitado, mas muito melhor mesmo. Temos que abrir, por exemplo, aquela estrada cá em baixo que caiu, a do Recado, e que até a data está fechado, está encerrado, e aquilo passava muita gente por lá, e aquela estrada deveria de ser arranjada. Quais são as suas ideias para a Marina do Lugar de Baixo? Deixá-la tal como está ou tentar fazer um reaproveitamento daquela área? Assim, sei que neste momento está a entrar caminhões para lá, não sei o que é que vão fazer, mas no meu ponto de vista a Marina devia de existir, criar sim espaço de desporto, lazer, piscinas, campos de ténis, que eu tenho falado com professores de ténis que dizem que não há um campo de ténis de terra, de relva, criar esse e dar mais, criando isso dava mais emprego. Acho que a Marina do Lugar de Baixo, criar ali uma marina, acho que é desnecessário, aquilo não pode dar lucro, mas não vejo o bem daquilo. Era criar campos de ténis, visto que não há nenhum na Madeira que esteja em terra ou em relva, criar ali 2, criar piscinas, que muita gente não gosta de ir à praia, prefere piscinas. Tínhamos lá as piscinas, porque é que tiraram? Agora fechou. Pôr lá as piscinas, campos de futebol, criar coisas para que os jovens façam mais desporto. Jovens e o resto das pessoas possam fazer umas caminhadas lá. Para além destas áreas que nós já falamos, se for eleito, quais são outros projetos que tenha para o Conselho? Tenho um projeto que é apoiar mais os idosos, que é ver o orçamento primeiro para uma carrinha farmácia, porque certos idosos não conseguem sair das suas casas. Tendo essa carrinha, acho que era uma mais-valia para os nossos idosos, e arranjar as veredas, porque hoje em dia não se compreende como é que para tapar uma água tem que ser uma pedra. Hoje em dia há chapas, podíamos criar ali umas chapas, em vez de ser aquelas pedras que depois as pessoas não têm onde as pôr, têm que as pôr no meio do caminho. Isso é inadmissível nos tempos que correm. Há chapas, fazer as chapas, e se calhar era melhor, escusavam de estar aquilo a meio do caminho a atrapalhar. Mais estacionamentos, também é inadmissível no Conselho da Ponta do Sol ser tudo pago. Eu vou pagar água, porque é que tenho que pagar um estacionamento de 15 minutos, que será 15, 20 cêntimos? Por estacionamentos específicos para essas funções, e pagar a água, a luz, a TV cabo, pagar essas coisas. Há pouco o Pedro Manteigas dizia que não tinha experiência autárquica.
Como é que acha que a população olha para um candidato sem qualquer experiência? Não teme que isso funcione contra si? Assim, temer pode vir a prejudicar, mas com um trabalho, com um empenho, penso que isso não vai ser difícil. Que leitura é que faz do trabalho do atual executivo autárquico? Fez coisas boas, mas fez coisas lá que não... É inadmissível. Por uma paragem de autocarro em frente a uma escola, em cima de uma ribeira. Plantar árvores dentro de ribeiras. Isso é inadmissível. Isso não se vê. A água vai chegar, as pedras que vêm a vir vão ficar presas ali, vai acumular. Isso é inadmissível. Isso nunca poderia acontecer. O que é que acha do ordenamento do território? Está bem estruturado, bem organizado, mas acho que deveria ser mais bem aproveitado. Que outras ideias é que tem para o concelho? Ideias é baixar o preço dos autocarros, porque não são um pedaço caros, para uma pessoa que recebe o ordenado mínimo, uma pessoa que recebe 150 euros de invalidez ou de viuvez. Acho que isso, abaixar mais o preço dos autocarros e, claro, dar mais apoio às escolas, aos nossos jovens que ainda estão a estudar, que muitos deles vão para a escola sem tomar o pequeno almoço. O que é que faria nessas situações? Isso tinha que ser falado, estudado, para que a escola desse pequeno almoço, mas isso temos que falar com a Segurança Social, saber quantas pessoas são, as dificuldades que as famílias têm. Isso não é bem chegar assim e dizer, vou fazer isto e isto e isto. Temos que temos técnicos da Segurança Social que, falando com eles, sabendo as dificuldades de cada pessoa. A agricultura tem um peso importante para o concelho da Ponta de Sol. Quais são as suas ideias nessa área? É assim, temos, por exemplo, ajudar os pequenos e médios agricultores, que neste momento têm o seu terreno e têm bastantes despesas e se calhar têm pouco lucro. Baixar, por exemplo, ficarem 1 ano, 2 sem pagar impostos, o governo oferecer as guias de transporte, que isso são caras, e ajudar mais nesse ponto. Para terminar, Pedro Manteigas, numa frase, porque é que a população da Ponta de Sol deve votar na sua candidatura? Assim, as pessoas do Concelho da Ponta de Sol devem votar em mim porque vou ajudar mais a população a arranjar trabalho, fazer com que os nossos idosos não fiquem sozinhos em casa e que os nossos jovens não saiam do Concelho, se permaneçam no nosso Concelho. Foi a entrevista com Pedro Manteigas, é o cabeça de lista do MPT à Câmara Municipal da Ponta de Sol nas eleições autárquicas de 1 de outubro. 88.8 Especial Eleições Autárquicas.